Cabo Verde tornou-se num país independente em 1975. Porém, isso não era sinónimo de que o país viria a ser uma nação democrática. Durante 15 anos, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, o PAICV, o partido responsável pela independência do arquipélago, foi a única força política. Tal estatuto estava inclusive expresso na Constituição da República, no famoso artigo 4. Contudo, tal domínio começou a despertar descontentamento no seio da população, sobretudo naquela mais crítica. Surgiam assim os primeiros movimentos que começaram a opor-se ao regime e foram lançadas as sementes para uma realidade democrática. No quadro dos fatores internos, havia já um manifesto descontentamento geral dos cabo-verdianos, das populações, contra a falta de liberdade política, contra a estagnação económica e contra outros variados fatores que coartavam as aspirações legítimas dos cabo-verdianos. Há razão interna suficiente, sobretudo da parte dos movimentos que vão nascer e que vão buscar seus fundamentos para contestar o regime de partido único, mas também para fundamentar-se na situação económica e social de Cabo Verde na época. Havia uma situação internacional sobre a qual Cabo Verde uma situação social, não é? Sobre a qual Cabo Verde não ficou imune e podemos até falar de um certo cansaço do regime na altura que caminhava-se para, digamos, para o seu fim. Para além do descontentamento entre portas, a queda de regimes semelhantes na Europa, sobretudo nos países de leste, acabou por influenciar a realidade política de Cabo Verde. Vários grupos pressionavam a transformação do país numa democracia. Perante essa realidade, a 19 de fevereiro de 1990, o PAICV anunciava a abertura política. Um mês depois era criado o Movimento para a Democracia, o único grupo que apresentou todas as condições para se assumir como a segunda força política emergente. A 24 de setembro do mesmo ano, após idas e vindas nas negociações, foi estipulado que o 13 de janeiro de 1991 seria o dia das primeiras eleições pluripartidárias. Com cerca de 70% dos votos, conseguindo 56 deputados, o Movimento para a Democracia tornava-se no primeiro partido a governar um Cabo Verde democrático, pondo fim a 15 anos de liderança do PAICV. Os resultados do 13 de janeiro são a expressão clara, inequívoca, assumida da vontade dos cabo-verdianos de haver uma mudança de regime. Não é um voto, vá lá, contra o governo que estava em funções na altura. É mais do que isto. É contra todo um estado de coisas, uma situação de facto, que estava formalmente consubstanciada na Constituição de 1980. E, por conseguinte, aí, nessa altura, começamos logo a pensar numa nova Constituição. É claro que nós temos protagonistas. Qualquer luta, qualquer mudança significativa em termos de regime político, há sempre os que estão na frente. Mas era um desejo do povo cabo-verdiano passar a ter também um regime aberto, um regime multipartidário. Então é uma conquista do povo cabo-verdiano. Hoje, 34 anos depois, Cabo Verde é um dos países africanos de língua oficial portuguesa, com a democracia mais estável e um exemplo em todo o continente. As consequências da transformação de Cabo Verde num país livre e democrático foram muito além do âmbito político. Economia, educação, política e desenvolvimento social foram os primeiros ganhos da nação.
Mas a democracia do país ainda tem muitos desafios. Um estudo da Afrosondagem sobre a qualidade da democracia demonstrou que a confiança dos cabo-verdianos nas primeiras instituições tem diminuído. 35% da população considera que a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro é tensa. 75% dos cabo-verdianos temem ser retaliados caso denunciem casos de corrupção. Nas últimas eleições autárquicas de dezembro de 2024, a abstenção foi de praticamente 50%. E 33 anos depois das primeiras eleições pluripartidárias, o país continua a ter apenas 2 forças políticas dominantes e somente 3 partidos com representação parlamentar. Analistas e especialistas afirmam que o diálogo e participação ativa da população são alguns dos elementos que podem ajudar a melhorar a situação democrática. Penso que a nossa democracia está bastante anémica. Ela sofre de muitas patologias, de muitas doenças, e isso tem muito a ver com o perfil de liderança, com o estilo de liderança que este país tem tido. Nós precisamos incorporar, de facto, aquilo que os teóricos da democracia dizem que é a democracia. Respeito por opinião diferente, valorizar quem tem capacidade e não porque é partido tal ou Y, condenar e responsabilizar quem faz gestão danosa do património público, e nós temos vários exemplos de gestão danosa contra o povo. Eu penso que a sociedade ela está a responder àquilo que tem recebido. Se este povo entender que a democracia, de facto, ela está voltada para a sociedade e para a satisfação das necessidades principais, acho que vamos dar resposta nas urnas e não naquilo que nós vimos nas últimas eleições, que indica um profundo desencanto e um profundo descontentamento da forma como a nossa democracia está a funcionar. Digamos que os nossos políticos têm que estar cientes que o melhor para a democracia é levar as pessoas a votar, a ter uma posição política a partir de projetos que são capazes de mostrar que se quer mudar alguma coisa na sociedade, que se quer trazer benefícios coletivos que levam a que as pessoas possam votar na esperança de mudança para melhor, sempre. Nunca com aquela expectativa que não vale a pena votar. Quer dizer, se é assim, de facto, alguma coisa está a falhar. Quase 50 anos de Cabo Verde como nação livre e mais de 30 como país democrático, Cabo Verde já alcançou grandes ganhos na sua ainda curta, mas produtiva história. Apesar de vários partidos políticos quererem reclamar para si alguns dos feitos conseguidos, foi o povo que em todos eles assumiu o papel de protagonista e construiu o seu próprio percurso. E é esse mesmo povo que continuará a ser o farol das principais decisões do país.